sobre os estabilizadores de humor e ansiolíticos. Tá bem? O que são os estabilizadores de humor? Primeira coisa, né? Essa terminologia de estabilizador de humor é algo incerto que a gente, né, como sociedade científica, os psiquiatras, os estudiosos, os psicofarmacologistas, estão buscando um novo termo, né? Porque a gente vê que tem várias situações e vários tipos de medicações usados para um transtorno bipolar, por exemplo, que tem outras funções, né? Então, esse termo está sendo revisto. Eles são, mas de qualquer maneira, por enquanto, a gente vai usar, tá certo? A gente sabe que os estabilizadores do humor são responsáveis para o tratamento da mania e prevenção de recorrência, assim como para o tratamento da depressão bipolar, né? E para o tratamento de manutenção. Então, ele atua nas diversas fases do transtorno afetivo bipolar e cada medicação tem uma ação diferente em determinada fase, né? Tem medicações mais propícias para mania, quando o paciente está na fase de mania, e aí ele estabiliza de cima para baixo, e medicações que vão melhor, tem uma resposta mais eficiente quando o paciente está em depressão, que chama-se, né, daquelas medicações que estabilizam o humor de baixo para cima, tá? Evita também virada maníaca e indução depressiva. Ao passo que, vocês lembram, os antidepressivos podem causar uma virada maníaca se utilizados em monoterapia em pacientes bipolares, tá? Então, eles servem para essas funções, né, geralmente usados no transtorno bipolar de humor, e também podem ser usados, às vezes, dependendo da medicação, para impulsividade e compulsão. Ok? Ele afina os circuitos que estão disfuncionais. Quais são essas substâncias, então, que são capazes de estabilizar o humor, trazer um equilíbrio, né, para o humor? São essas: o carbonato de lítio, a carbamazepina, o ácido valproico, a lamivudina. Alguns antipsicóticos atípicos também são utilizados, a maioria deles, né, diga-se de passagem. O topiramato e até mesmo os benzodiazepínicos, tá? A gente vai ver mais para frente. Vamos começar então pelo carbonato de lítio, que é a medicação mais clássica como estabilizador do humor, né? Ele é padrão ouro para tratamento do transtorno bipolar. O lítio ele tem um mecanismo de ação que não é totalmente certo, né? Tem uma ação incerta. A gente acredita que ele é responsável por uma transdução de sinais, mas atuar nos receptores dos neurotransmissores, tá? A gente pode ler melhor lá no livro do Stahl sobre isso, mas não há uma função específica do lítio. Ainda há estudos para saber como que ele age de uma maneira... de como o lítio age no nosso organismo, tá? A gente sabe também que o lítio ele é responsável por uma neuroproteção, né? Ele faz uma plasticidade prolongada, ou seja, ele evita a neurodegeneração. Né? A gente sabe que os pacientes com transtorno bipolar tendem, né, tem maior risco de desenvolver demência, por exemplo, né? E a cada crise que o paciente apresenta, tanto de depressão quanto mania, é como se houvesse uma deterioração cerebral. E o lítio, ele é responsável por essa neuroproteção. É usado na mania, né, eufórica principalmente, ele é bom para controlar uma mania eufórica. Também ajuda no controle de impulsividade e é uma medicação muito usada para quando o paciente está em ideação suicida, né, ele diminui o risco de suicídio. O lítio tem esse papel de diminuição do risco de suicídio no transtorno bipolar, na depressão, pacientes esquizofrênicos, tá? Então, qualquer transtorno psiquiátrico que o paciente apresente risco de suicídio, o lítio tem esse papel de evitar. Lembrando que o excesso de lítio também pode causar óbito. Então, a gente tem que sempre ponderar como usar, em quem usar. O paciente que tem risco de suicídio, se ele tiver uma tendência, um histórico de já fazer tentativa de suicídio com intoxicação por medicação, com ingestão de medicação, a gente deve evitar, ou então pedir para os familiares, os responsáveis,
ficar com a medicação, né, de uma maneira segura e manejar, administrar essa medicação para o paciente pontualmente, né, naquele horário que a medicação deve ser feita, se certificar que tomou e proteger o paciente dessa medicação, não deixar essa medicação uma quantidade grande com o paciente, tá ok? E o lítio também, ele é usado como potencializador antidepressivo, tá? Em depressões refratárias, a gente associar com o lítio tem esse efeito de potencializar um antidepressivo, ok? Quando o paciente começa a medicação, né, tomar o lítio, a gente deve fazer uma monitorização do tratamento. A gente precisa de obter um efeito terapêutico sem que haja complicações, né? Então, são necessários exames, é necessário avaliar as condições clínicas do paciente. O paciente, depois que toma a medicação, a gente inicia o lítio, né? Geralmente um comprimido de 300 por dia, no segundo dia aumenta para 2 comprimidos. E aí, após 5 a 7 dias, a gente precisa fazer a litemia, que é a dosagem sérica do lítio no nosso sangue. Lembrando que essa dosagem deve ser feita 12 horas após a última tomada, ou seja, o paciente vai tomar a medicação à noite, no outro dia, quando ele acordar, ele tem que fazer colher o exame, colher o sangue 12 horas após essa última tomada. Então, antes de tomar a dose da manhã, que eventualmente, se ele tiver, né, uma dosagem pela manhã, ele tem que colher o sangue primeiro, ok? Lembrando, muito importante, qual é o valor terapêutico? A janela terapêutica do lítio fica entre 0,8 e 1,2 mQg por litro, e ele é tóxico acima de 1,4, tá? Então, a gente deve ficar de olho, porque o lítio tem efeitos colaterais, tá bem? Um dos efeitos colaterais que o lítio apresenta na glândula tireoide, né? Ele pode diminuir a função tiroidiana, causando um hipotiroidismo, pode causar também edema, por conta da retenção de sódio. O lítio ele é contraindicado em pacientes com insuficiência renal e que fazem uso de diuréticos. Fazem uso de diuréticos, a gente deve ficar mais atento, mais de olho. Se o paciente tiver insuficiência renal, ele é contraindicado, tá? E se o paciente desenvolver insuficiência renal após o uso de lítio, a gente deve suspender a medicação, tá? Ao passo que, se ele apresentar hipotiroidismo, isso não é uma indicação de suspensão do lítio. A gente tem que pesar o risco e o benefício. Então, a contraindicação absoluta que a gente deve até mesmo suspender o lítio é para insuficiência renal. Ok, pessoal? Na gravidez, o lítio tem um risco teratogênico baixo. Dos estabilizadores de humor, o que é mais indicado na gestação é o lítio, o único que a gente pode usar na gestação é o lítio, tá? Evitando no primeiro trimestre, mais tranquilo de usar no segundo e no terceiro. Também sempre pesando o risco e o benefício para o paciente. Tem pacientes que têm um quadro mais grave, a gente não vai poder suspender a medicação, mantém o lítio, né? E aí vai depender. Sinais de intoxicação de lítio, pessoal. O lítio, quando está lá, geralmente acima de 1,4, ele costuma ser tóxico. E quais são os sintomas dessa intoxicação? Sinal precoce: disartria, ataxia e tremor grosseiro. A gente precisa de colher o lítio, diminuir a dose de lítio, colher exames eletrolíticos, exames de sangue, né, com eletrolíticos, com função tiroidiana, função renal, tá, para ver como esse paciente está, e monitorar esse paciente. Os demais efeitos da intoxicação, né, quando se torna mais grave: náuseas e vômitos frequentes, dor abdominal, boca seca, diarreia profusa, letargia, alteração de nível de consciência, convulsões, podendo chegar ao coma e ao óbito, ok? Se o paciente estiver um pouco mais grave dessa forma, ele deve ser internado, o lítio deve ser suspenso, aumentar a ingesta hídrica, tá? Fazer avaliação clínica e laboratorial completas, combinado? Quais são os fatores de risco para essa intoxicação? Comprometimento renal, dieta pobre em sódio, uso de diuréticos e desidratação, tá ok? Então, isso são informações super importantes que a gente deve ter sobre o lítio.